Meu amigo pensante, meu nome é Rafael, este é o Filosofia e Cafeína e um provérbio primeiro. O mestre estava discutindo com o aluno e o aluno falou: "Mas mestre, qual é o segredo para a felicidade?" Ele falou: "Não discuta com idiotas." O aluno respondeu: "Ah, mestre, nada a ver. Isso que você está falando é muito simples, não tem nada a ver, você está totalmente errado, mestre." "Sim, tudo bem." Se você quiser entender melhor um pouquinho desse provérbio, não tem autoria, tá? Oficial, mas hoje a gente vai falar sobre o estoicismo. De Zenão de Sítio. Você provavelmente já conhece filosofia de vida, esse termo, ou conhece 10 passos para o sucesso, 4 passos para a autorresponsabilidade, 5 passos para ter controle da sua vida, 3 passos para se tornar uma pessoa foda ou uma pessoa melhor. Provavelmente você já ouviu isso. A filosofia de vida normalmente é utilizada para falar do estoicismo, de alguns filósofos como Sêneca, Marco Aurélio, o imperador, filósofo, mas hoje vamos focar na origem do estoicismo e no seu criador, o Zenão de Sítio. Quer entender melhor isso? Quer 4 passos? Vamos ficar até o final do vídeo para ver quais são os passos. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós estamos no período helenístico, história helenística, período heleno. Alexandre o Grande, ele faz a fusão da cultura grega com demais culturas. Então, tanto o estoicismo, o epicurismo, que também vou falar nesse vídeo, como o cinismo e o ceticismo fazem parte do mesmo período. Mas hoje vamos focar apenas em apresentar duas maneiras que são apresentadas pela filosofia de viver, o epicurismo e o estoicismo, uma das mais comuns e mais utilizadas por coaches e autoajuda. Mas, antes disso, o primeiro passo para você ser feliz é deixar o like. Se inscreve no canal que te traz boas dicas, se inscreve no canal que te traz várias filosofias diferentes. Mas falando sério agora, este período é marcado por uma coisa que eles chamam de ataraxia, ou paz, estado de paz e tranquilidade. No período grego clássico, de Platão, Sócrates, Aristóteles, eles tinham a procura pela verdade absoluta. No período pré-socrático, eles tinham a procura da arqué, ou princípio do universo, origem do universo. Aqui é procurado a ataraxia, uma maneira de ser feliz. Se você assistiu o vídeo sobre ética, você sabe que para Aristóteles, a ética é eudaimonia, um outro estado de espírito. Os primeiros desse grupo é um grupo mais excêntrico, que aliás, filósofo e excêntrico às vezes é pleonasmo, mas são os epicuristas. Nenhum prazer é em si mesmo um mal, mas aquilo que produz certos prazeres acarreta em sofrimentos bem maiores do que esses prazeres. Epicuro. Epicurismo, ou a filosofia do prazer, não confunda com hedonismo, que é a busca desacerbada por prazer. O Epicuro vai dizer que a felicidade está nos pequenos prazeres, ou na moderação dos prazeres. Viver uma vida prazerosa, mas não desenfreadamente prazerosa. O que define se você tem moderação ou não é a sua razão. É usando a sua razão que você vai definir se um prazer é demasiado ou é virtuoso. Lembra da aula de ética de Aristóteles? A virtude é dada pela razão, não muito excesso e nem falta, nem passe fome, nem exagere. Aqui ainda vamos ter uma herança desse período, até porque vem logo em seguida. Mas a razão também, além de dizer o que fazer, e como fazer, também vai dizer o que evitar. Aqui vem os 4 remédios de Epicuro. Olha, que eu falei que ia ter 4 passos, 5 passos ou coisa assim do tipo. Aqui vamos ter um pouco, mas fica aqui que ainda é uma aula de filosofia, não é um curso de coach. Ainda bem. Primeiro remédio é a venerada opinião. Venerada seria distante dos deuses. Então, uma opinião onde Deus ou deuses não fazem parte da sua vida. Você não depende deles, de oferenda ou da vontade de Deus. Até porque deuses são deuses. Eles enfrentam criaturas mitológicas, eles criam um mundo, eles são o máximo bem. A sua vidinha é muito desinteressante para um deus. Então não se preocupe com ele porque ele não se preocupa com você. É muito mais grandioso do que o que você está vivendo. Então não se preocupe com a opinião de Deus, até porque para ele a sua opinião também vai ser irrelevante. Já a segunda se chama aponia, não ter medo da morte. Para você buscar os prazeres da melhor forma, você precisa não ter medo da morte, senão ela vai te pedir. Então, como que racionalmente você não tem medo da morte? Uma grande frase do Epicuro. É difícil falar sobre a morte, porque quando eu estou, eu não a vejo. Mas quando ela chega, eu não estou. Então, não tenha uma morte. Se ela vir de maneira rápida, você não vai perceber. Se ela vir aos poucos, você ainda está vivendo. Não se preocupe com a morte, porque quando ela chegar, você não vai ter com o que se preocupar. Você tem ciência, tem razão, você tem noção de que você não precisa ter medo da morte. Você também não precisa se preocupar com a dor. Peraí, mas o prazer não tem que ser moderado? E ele não pode me gerar dor? Sim, gera dor. Mas a dor ou ela é aguda ou ela é crônica, ela faz parte da vida, que vai te acompanhar até a morte, que é quando a vida acaba, ou ela é aguda,
logo passa. Então, é uma filosofia mais simplista em relação aos comportamentos. Se preocupe com o que é simples, com o prazer moderado. Uma maneira boa de se viver, uma vida boa. Mesmo com as dores. As dores normalmente são medo da morte. Lembra aqui que você está evitando o medo da morte? Não faz sentido você ter racionalmente medo da morte? Então, racionalmente, pela razão, você também não vai ter preocupação com a dor. E, por fim, aproveitar a vida com prazeres moderados. Porque um prazer exacerbado, uma vida totalmente dedicada ao prazer, à curtição, à diversão, vai te levar a um sofrimento, vai te levar ao contrário. O excesso de uma coisa te leva ao contrário. Comida é legal, mas comida demais te faz obeso, te faz entalar numa catraca ou roçar as pernas. Ou seja, um prazer demais vai te levar a uma dor. Esse último exemplo que eu dei é muito específico. É muito mais saboroso comer uma maçã num dia de fome do que um banquete todos os dias. Ou melhor ainda, é muito mais gostoso um prato feito depois de um dia de trabalho, onde você está morrendo de fome, do que banquetes saciados todo dia. Ou uma coxinha é gostoso, mas uma coxinha depois de uma pizza não é tão gostoso. Uma coxinha depois de uma pizza, depois do sorvete, não é gostoso. A comida que te alegra, depois de tudo isso, depois do exagero, ela vai te E eu tô falando no momento, não depois, ainda com as consequências que isso vai gerar. Nenhum prazer ele é mal necessariamente, mas sim não saber, não ter razão, não ter ciência, não ter consciência do que você está utilizando. Até um dos prazeres mais demasiados, como o sexo, pode te causar problemas. Em excesso ou em mau uso, pode gerar doenças, infecções, vícios, transtornos, ou até pior, crianças. Quando, porém, o fogo é forte, depressa ele incorpora a si mesmo o que sobre ele é depositado, o que consome e se eleva a partir disso. Porém, quando o fogo é fraco, o que se deposita sobre ele o apaga. Marco Aurélio, Meditações. Vamos à próxima escola filosófica, que é o estoicismo, provavelmente o que te levou a esse vídeo, o mais famoso de temas de autoajuda. Se eu quiser apelar para ganhar um monte de visualização, eu coloco lições estoicas para a vida. Aprenda com o imperador filósofo. As 5 formas de se superar a si mesmo e a todos. Como devemos viver. Mas não é o objetivo aqui. Tem explicar essa filosofia, explicar os princípios dessa filosofia. O estoicismo também vai tratar a razão e procurar uma ataraxia. Só que a ataraxia aqui é a não perturbação. Você se preocupa com coisas que você precisa se preocupar. Mas aquilo que você não precisa se preocupar, não se preocupe com aquilo que você não precisa se preocupar. Aquilo que está sob o seu controle, você pode mudar. Aquilo que não está sob o seu controle, nem tente mudar, porque você não pode mudar. Um dos livros mais famosos, mais vendidos de autoajuda, é do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Eu cheguei a dar uma olhada. É um muito copia e cola, principalmente de Sêneca e de Epiteto, que também são pensadores, tanto Sêneca quanto Epiteto, pensadores da escola estoica. Mas, vamos voltar ao Zenão, ao primeiro. Aliás, Zenão foi aluno de um cara cujo mestre era Diógenes. Então se inscreva no canal que você vai entender todo o período helenístico e todas as filosofias de vida que surgiram. Vídeo sobre tanto cinismo quanto estoicismo e epicurismo neste canal. Várias propostas de como se viver. Então se inscreva para não perder nenhuma dessas alternativas. Inclusive o estoicismo que diz que a razão vai lhe guiar numa forma boa de se viver. Não se preocupe com o passado, porque ele você não pode mudar, então não adianta nem se preocupar. Cuidado ao se preocupar com o futuro, porque o futuro é imprevisível, mas é lhe dado todo dia um presente. Você provavelmente já ouviu essa frase remodulada, mas também é um pensamento estoico. O estoicismo é muito presente na tradição ocidental, então essa escola que você está vendo hoje, ela te influencia, ou influencia conselhos que você recebeu, e você nem sabe, ou às vezes a pessoa que te deu o conselho também nem sabe. Então, agregue o pensamento. Entenda de onde vem esse pensamento. Talvez ele não tenha feito sentido quando foi dado o conselho, mas vendo que depende da razão, já que a razão define o seu comportamento, o que ela não pode definir, você não faz, o que ela pode, você faz, agora você já tem um entendimento muito maior do que de uma frase, de um curso, de um treinamento ou de um para-choque de caminhão. Ela tem muito mais significado agora. Aliás, falando em significado, você pode mudar a sua opinião. A razão, ela define a sua opinião. Quando você pensa, você vai construindo a sua opinião. Mas a opinião do outro é minha responsabilidade? É da minha razão? Não é. Então, se eu posso, com a minha razão, mudar a minha opinião e não posso mudar a opinião do outro, que a opinião do outro é a razão dele, a minha opinião é importante. Já a opinião dos outros, foda-se. Mas a sua opinião é importante, então comente aqui qual outra filosofia de vida ou outra proposta você ainda quer ver no canal. A sua opinião aqui é importante, tá? Vamos ser menos ortodoxos com o ensinamento da escola que a gente está vendo hoje. Então, fica aqui
a proposta. É melhor viver pela razão e pela autorresponsabilidade ou pela virtude dos prazeres? Pensamentos comuns na cultura ocidental. Inscreva no canal para ver o que é o Zen dos orientais, o que é o amor fati de Nietzsche, aula que já tem aqui para quem é inscrito. Se você ficou um pouco mais feliz dentro desse vídeo, dá o seu like. Escolha a forma de pensar, veja todas as formas de ser feliz. Você vai ter a sua. Quem diz que não é hora de pensar, se dedicar à filosofia, porque já se foi a hora, ou ainda não chegou o momento de se preocupar com isso, é a mesma coisa que dizer que já foi, ou não é, a hora de pensar em ser feliz. Epicuro. Gostou desse pensamento? Muitos outros, pense só.